mais que tudo. Eu te amo, eu te quero. E volta pra mim, Jesus, fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando. E volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, fiel. Foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora, e estou te esperando. E eu estou esperando com o coração ardente. Volta logo. Vou olhar em teus olhos, Sim. vou jogar-me em teus braços. É verdade. Como criança me gira no ar. Esse é um instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Sim, sim. Vou olhar em teus olhos, É, Pai. vou jogar-me em teus braços. Oh, Pai. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim. Esse é um instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te, a hora de te encontrar. Sim, Pai. Que bom. A hora de te encontrar. E eu te amo. Nós te amamos, Pai. Queremos te amar. Eu te De amo. todo o nosso coração, Pai. Eu te A nossa casa, Senhor. A amo. nossa vida, Pai. A nossa atitude, Eu te Pai. amo, ó Deus. Pode soprar, Eu a casa te é sua, amo. Senhor. A casa é sua, Senhor. Eu Faz o te que tu queres. amo. E eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos. Como criança me gira. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Ei, Senhor. Ei. De te encontrar, amado da minha alma, amado da minha alma, amado meu.
amado meu, queremos te abraçar, Jesus. Somos tua noiva apaixonada, apaixonada por tua presença, por tua presença. Sim, Pai. Sim, Senhor. Sim. Por tua presença. Somente a tua direção, Senhor. Somente a tua presença em nós, Pai. Tua presença. Somente, Pai, o teu refrigério sobre nós, Senhor. Somente a tua presença, Pai, sobre nós, Pai. As minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, que era lindo assim. Possamos estar preparados, que Senhor. Era lindo assim. O meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar. Pode morar, pode morar, pode morar aqui. Eu abro a minha casa. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Vem fazer morada. A casa é sua, a casa é sua, Yeshua. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Vem fazer morada. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Oh Deus. Ei. Oh Senhor. Tu és, Senhor. Sim, Tu és santo, Senhor. Oh Pai. Presença, Senhor. Aleluia. Queremos te ver, queremos
verdadeiro, Pai. Tão sublime, Pai, é o teu nome, Pai. Tão grandioso é teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome, acima do céu e da terra. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, testemunha fiel, advogado, fiel e verdadeiro, Emanuel, Deus presente, Deus consolador, Espírito Santo, trata com a tua igreja, trata, consola ela, nos consola, Senhor. Oh, Senhor, estamos em Ti, Senhor, e o Senhor em nós. Aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Oh, Senhor, o Filho e o Pai, o Filho, o Pai, a noiva e o Espírito, numa só voz, num só lugar, numa só presença. Onde está a presença, há louvores, há alegria, há vozes, há cura, há mover do teu Espírito. Oh, Deus, que esse encontro seja como uma noiva, que este encontro, Maranata, seja como noiva, não seja para juízo. Oh Senhor, que o encontro da igreja com o Rei Jesus seja como noiva, seja como bodas do Cordeiro, seja como um ajuntamento da noiva, seja como um ajuntamento das tribos que foram perdidas, seja como um ajuntamento de louvor e exaltação ao Rei dos Reis, o Redentor da igreja, o noivo da igreja. Oh, sim, Senhor, louvado seja teu nome, Senhor. Que este encontro com Jesus, com a igreja de Jesus, seja o encontro da noiva. Seja o encontro da noiva com o noivo. Amém? Amém? Que não seja para juízo. O Senhor Jesus, quando completou 30 anos, Ele começou a anunciar o Evangelho do Reino. E Ele não se mostrou como noivo, Ele se mostrou como juiz, um pregador, um anunciador das boas novas. Mas Ele estava reprovando o governo humano, Ele estava reprovando a igreja daquele tempo, no seu ministério. E que este encontro tão lindo que a gente tem presenciado neste lugar, nesses dias, que a gente é testemunha disso, que este encontro seja como noivo e noiva. Tomamos posse disso. Que este encontro vai ser nos ares. A gente acredita nisso. O Senhor Jesus vai chamar a sua noiva e o encontro vai ser como tem que ser, é um casamento. Mas quando Ele vir de novo para essa terra, Ele não vai vir como cordeiro, Ele vai vir como leão. Ele vai vir para guerrear, para julgar e para anunciar. Anunciar já foi anunciado, mas Ele vai vir para guerrear. E que o encontro da igreja seja assim como a gente está profetizando aqui. Amém, igreja? Amém? É um ambiente profético, é um ambiente profético celestial. Amém, igreja? Quase não dá vontade de pregar. Não, a gente consegue, né, de anunciar que a gente tem preparado, né? Então some tudo, né? As preparações, os esboços. Mas assim eu creio que cada um de nós possa ser lapidado, possa ser restaurado, possa ser ensinável, possa ser, né, cair aquela ficha em nós, né, que a gente chega nesse ambiente celestial
com as vestes, né? A palavra diz que a gente vai ter que estar lá com as vestes, né? O próprio Deus olhou numa passagem e tinha um lá na festa, ele já estava na festa, mas ele estava sem as vestes. Como é que o cara conseguiu entrar na festa sem as vestes? Teve um momento de preparação ali. Eu já preguei uma vez aqui, o rei mandou, né, vai nas vielas e tal, e becos pelas ruas, e acolhe todo mundo, né, e teve um tempo de preparação para essas vestes, uma preparação para quando chegar o rei. E no livro de Esther também fala um pouco disso profeticamente, né? Toda a preparação de Esther, das noivas para o rei chegar, né? Mas tinha um vivente lá que estava sem as vestes. Então assim, para nós vigiar, né? Para a gente estar com essas vestes, né? Nesse momento, né? O próprio Jesus alerta a nós, né? Porque é melhor sentar lá para trás e ser convidado para vir sentar na frente, do que a gente estar sentado na frente e ser convidado para se retirar ou sentar lá atrás, né? Então assim, muito cuidado, igreja. Amém, igreja? Podeis assentar já aqui, né? Ô Senhor, muito obrigado, Senhor. Prepara, Senhor, que o Senhor venha nos usar nessa noite, venha me dirigir também nessa noite, nesse dia. Oh Deus, nessa noite, para o Senhor acho que não existe nem dia nem noite, só para nós, né? Então assim, direciona cada passo aqui, cada palavra, cada anúncio, Senhor. Nós cremos, Pai, assim como foi Davi que quis juntar o tabernáculo, quis fazer o templo. Eu creio que esses são dias de remissão da igreja de Cristo. Amém, igreja? Que nesse lugar a gente não entra e não acha só pentecostal. A gente entra aqui e não acha só neopentecostal. A gente entra e não acha só barbudo e tatuado. A gente acha todas as tribos aqui. Amém, igreja? Amém? Tá faltando vir os judeus, né? Aquela bandeira lá de Israel, né? Se eles quiserem vir aqui adorar Adonai, a gente também adora o Adonai, o El Shaddai aqui. Ele é acima de todas as coisas. Jesus nos propiciou isso. Amém, igreja? Jesus nos propiciou a ser filhos de Abraão, né? Jesus nos propiciou a ser filhos de Deus, do grande El Shaddai, do grande Adonai. Então, se tem judeu aqui em Caxias que está nos assistindo, tem a bandeira de vocês ali. Se quiser chegar um dia aí conosco aí, adorar a papai, né? Sejam bem-vindos. Aqui vocês não serão perseguidos. Aqui anteriormente nós e agora também cremos que a gente já tenha no passado alguns de nós foram perseguidos, ainda são perseguidos. Eu sei que quando eu era garoto no colégio fui muito perseguido também. E eu gosto muito hoje de ler as escrituras, meditar nas escrituras, de ouvir o povo judeu. O povo judeu, quando toda a cultura deles, tudo é como se eu estivesse lendo a Bíblia, sabe? É como se estivesse lendo a palavra. Quando você fala com um judeu, alguma coisa, né? Eles têm os esquemas deles lá, que não fecha muito com os nossos, mas amém, Deus sabe de tudo. Mas quando eu me dirijo para um judeu, para um israelita, para a cultura deles, é como se eu estivesse lendo a palavra. E ali eu começo a meditar, começo a estudar. E como eu já falei aqui, numa abertura de culto, toda a palavra, toda a escritura bíblica, toda a história do mundo, toda a história de Israel, dos judeus, a gente tem que
ler, estudar sobre isso, mas a gente tem que colocar tudo isso, essa informação, a gente tem que levar, ela tem que levar para Jesus. Se não levar para Jesus, está errado. A gente está entendendo diferente, não é para entender daquela forma. Toda a história, todo o contexto histórico tem que levar para Jesus, e leva para Jesus. Amém, igreja? Se alguém está fazendo faculdade, estudando filosofia, medicina, você vai ver que no fundo tudo se centraliza em Yeshua HaMashiach, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém, igreja? Vou pedir para a igreja abrir lá em Isaías 24. Isaías 24, do versículo 14. Então assim, igreja, cada livro da Bíblia, eu já li a Bíblia uma vez já, e agora eu estou lendo e medito. Às vezes eu fico num livro, tipo o livro de Isaías, aqui eu estou faz ou menos uns 3 meses aqui. Eu leio, repito, vou vendo o que acontece aí por aí e tal, nos cultos, e fico meditando no livro, sabe? Então assim, cada um de nós possa pegar um livro da Bíblia e meditar sobre ele, ler, meditar, perguntar, pegar uma Bíblia de estudo, ler o estudo ali, ver onde é que Jesus se encaixa ali. E no livro de Isaías, o profeta Isaías, todos os profetas foram mortos por causa do seu anúncio. Foram mortos à espada, foram mortos à apedrejada, foram mortos cerrado no meio, e foram mortos por aqueles que eles anunciavam a palavra. Foram mortos pelo seu próprio povo. Assim como Jesus, a acusação de Jesus, primordial de Jesus, ele foi acusado de ele ter falado de ser filho de Deus. Essa foi uma das primeiras acusações dele. E eu achei ali, e o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele começa a profetizar para uma nação que já está toda corrompida, que já está toda desviada. E ele começa a profetizar ali. E chega numa hora ali, ele indica a sua profecia ao reino de Judá, que o reino vai ser tomado, vai vir outro povo, vai invadir aquele lugar, vai destruir o templo. E o pessoal começa, a se movimentar. E chega uma hora ali em Isaías 7, Isaías 6, ele vê a glória do Senhor, ele vê Jesus na sua glória. E ali também ele começa a anunciar o Messias, Jesus, Yeshua HaMashiach. E em tanta meio a destruição e caos, ele começa a anunciar o Messias. Anunciar o Messias. Ele diz 6 ais para aquele povo. Ai do povo que está transgredindo. Profetas, sacerdotes viraram bêbados. Mulheres daquele tempo deixaram as suas casas, suas famílias e se entregaram aos desejos carnais. Reis estavam agindo com soberba, altivez. O povo todo, o reino que era para ser o exemplo dessa terra, estava todo pervertido. E ele ali, mas aí ele começa a anunciar o Messias. Começa a anunciar o Messias. Ele começa a anunciar a destruição do povo daquele tempo, mas também ele começa a anunciar a destruição dos povos que vão escravizar o povo de Deus, por causa da soberba e da altivez. Em Isaías 24,
Eu vou no 14 ali, vamos ler antes que eu pegue o fio da meada e vou embora. E não volte mais. Deixa eu dar... Assim, ó. Os capítulos 24, 25, 26 e 27 é uma espécie de apocalipse de Isaías. É uma espécie de apocalipse de Isaías. E ali, no 24, 14, 15 e 16, o título ali é Alegria dos Justos. Amém, igreja? Alegria dos justos. Vamos ler. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar. Ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Amém, igreja? Alegria dos justos. E esses versículos tão pequenininhos aqui no meio de ao redor de caos, ali parece Jerusalém, né? Aqui parece Jerusalém. No versículo 24 do 14 16 parece Jerusalém, meio ao caos. Parece a igreja. Parece a igreja em meio ao caos. A igreja ainda reúne os seus justos. A igreja ainda reúne aqueles que estão com fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Ainda tem o remanescente de Israel, o remanescente de Judá. E Jesus fala em Mateus 23, ali ele se dirige aos religiosos, aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas. E numa passagem ele fala assim: eis que o sangue dos inocentes clamam por mim. O pastor falou isso aí. O pastor também falou sábado. E no capítulo 24 de Isaías, anuncia ali a destruição da terra. 24:1, se for ler, anuncia destruição da terra. É um capítulo apocalíptico. No 23 era profecia contra Tiro, profecia contra Jerusalém, contra a Babilônia e tal. Mas chega aqui, ele anuncia a destruição da terra. Muito difícil de estudar isso aqui, muito difícil, né? Mas é uma profecia. E o pastor falou sobre que a terra, o Brasil está se tornando um país iníquo. E Deus, Jeová, Adonai, ele vai chegar na igreja. Yeshua HaMashiach, ele caminha sobre a sua igreja. E Adonai, quando vem, ele vem na palavra de Deus. Quando houve a separação, Adonai, papai, não pôde mais chegar, porque ele não porque ele é limitado, e sim porque a terra e nós nos tornamos limitados perante a sua santidade. E toda palavra, até a obra do Senhor Jesus, teve um dia lá em Moisés, que Deus resolveu descer no monte. Eu até falei para minha esposa, eu acho que veio ali os anjos, prepararam aquele monte ali. Não, Deus vai descer aqui, eu vou descer aqui. E esse monte hoje está aqui, agora está consagrado. Moisés te consagra para vir aqui, sobe descalço, ninguém atira pedra, não deixa animais chegar nesse monte, porque papai ia chegar. E lá, né? E hoje, se papai quiser vir aqui, ele vem. Ele vem e se encontra com Jesus.
O fato de nós não sermos destruídos por causa da santidade do Senhor, é por causa que Ele vem e encontra Jesus. E Jesus, se Ele encontra em nós o Espírito, o Espírito vivifica a terra, vivifica o barro, vivifica o humus. E o Pai, o Filho e o Espírito são um. E nessa unidade Ele pega a noiva e pega os filhos. A gente orou pelo pastor aqui sábado, dos pais, e chegou na minha hora de orar. Eu digo, onde tem o pai tem o filho, onde tem o filho tem um pai, e onde tem o pai e o filho tem que ter uma mãe aqui na terra. Amém, igreja? É a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a simbologia dos filhos. Quando vem um filho para essa terra, tem propósitos nele, tem propósito, cada filho. O Filho de Deus veio com propósito em reconciliar nós com o papai, reconciliar a criação. As outras coisas Deus criou com a palavra. Eu e você, Ele formou com as próprias mãos. Ele, o Filho e o Espírito, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Oh Senhor, aleluia. E um dia eu abri o culto também, falei, toda a expectativa da criação arde pela exaltação dos filhos de Deus. Eu gosto de apreciar a natureza, apreciar o mar, apreciar as matas e tudo, mas se a gente vai ver pela palavra, é o contrário. Toda a criação está esperando por eu e você. Eu e você. E em Isaías, lá naquele versículo pequititinho, diz ali que os justos vão cantar, vão se alegrar, vai ouvir vozes desde o mar ao oriente, as vozes dos justos, jubilando ao Senhor, exaltando ao Senhor, numa só voz, num só concerto. Então assim, Mateus 23, a gente vai ler, é bordoada, Jesus dá-lhe bordoada mesmo. Só que lá naquele tempo, antes de Jesus pregar, lá em Lucas 2, quando Jesus foi ser apresentado no templo, o templo já estava corrompido. Se você ler Mateus 23, a igreja daquele tempo, os homens, as pessoas daquele tempo, os sacerdotes, os profetas, os pastores estavam corrompidos, as mulheres estavam corrompidas. Só que lá em Lucas 2, vamos abrir lá, Senhor. Ei, Senhor. Lucas 2. E a gente falou lá em Isaías 24, os justos, né? Em Isaías 6 ou 7, 6, 5, 6. E João também fala uma outra coisa lá. Fala a mesma coisa ali. Que não era mais para pregar, para falar, de tanta corrupção que tinha. Mas os justos, eles chamam a pregação para eles. Os justos reconhecem quando chega o Salvador, quando chega o Messias, quando chega o Papai, e eles puxam a pregação. Isaías falou que não era mais para pregar. João também falou isso, hein? Jesus falou, ide e anunciai por todo mundo. É alvo de estudo. Quem está com sede e fome, a mesa é posta. A mesa é posta para alimento.
Mas a palavra diz também: não joguei pérolas aos porcos. É mais ou menos por aí. Mas lá em Lucas 2:25, no tempo que uma nação inteira estava condenada, a nação inteira estava condenada, o templo, o grandioso templo, estava condenado. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Não ficou pedra sobre pedra, profetizado em Mateus 24. Jesus, só um pouquinho antes de ler aqui, Jesus lá em Mateus 23, ele começa: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ser como a galinha para juntar, embaixo das asas. Salmos também fala isso. Nosso Redentor, eu fico me perguntando, eu mesmo já fiz camiseta de águia. Camiseta de águia, aqueles que creem no Senhor voam com asas de como águia. A gente quer ser águia, a gente quer ser leão, a gente quer ser cordeiro, mas ninguém quer ser galinha. Ninguém fez camiseta de galinha ainda. É cômico. É cômico, mas Jesus fala em Mateus 23. De repente a tradução está errada, né? No Salmo fala como a ave para juntar os seus pintinhos, mas em Mateus fala como uma galinha para juntar os seus. Ele não estava aplicando a justiça com raiva, ele estava aplicando a justiça com amor, aplicando a palavra com amor. E ali ele chorou e ele profetizou deste templo. Aí ele terminou a pregação no capítulo 23 e no 24 os discípulos queriam dar uma amenizada na pregação, né? Os discípulos chegaram assim: mestre, olha aqui o templo, tal. Cara, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí. Isso aí que vocês adoram tanto vai baixar tudo, porque o templo agora não é de mãos humanas, o templo agora é da criação, o templo agora é eu e você. Ele fez um templo não feito de mãos humanas, e sim do próprio Senhor. O templo somos nós. E o templo onde os judeus adoram, eles não podem mais adorar lá. Se eles não se converter a Cristo, depois vai ter a lançada deles lá. Mas se eles não converter a Cristo, eles não podem usar mais os utensílios do templo. Eles não podem mais usar, eles só podem usar as coisas do templo no templo. Esse candelabro aqui de 7 pontas, de sete passinhos ali, isso aqui é um utensílio do templo. E no judeu, lá em Israel, quando eles fazem um candelabro, eles fazem o candelabro fechadinho, aqui, ó, tudo tampadinho. Por quê? Porque esse candelabro, ele só pode usar no templo, com o templo funcionando. Eles não podem usar nenhum utensílio do templo na casa deles, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque era para ser usado no templo. O próprio Gideão uma vez usou uma estola lá, se quebrou, porque era para ser usado no templo, não foi usado com propósito. Mas aonde que eu quero chegar? Quem que é a luz hoje? Quem que é a luz do mundo? O candelabro simboliza a luz no templo. Hoje nós somos luz. Esse trabalho de iluminar é nosso. E daí o irmão fez as luzinhas aqui, amanhã é a igreja, ó. Nós somos luz. Nós somos o candelabro com a luz. Eita. Oh Deus. Vamos ler lá em Lucas, né? Fui embora e não voltei. Agora vamos voltar. Lucas 2:25. Oh Senhor. E no meio de toda aquela perversão, a palavra diz assim, ó:
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa passagem aqui é muito legal. Ali, um contexto todo pervertido. E Jesus, quando foi se apresentado no templo, o narrador aqui, o Lucas, fala que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo. Aquele que é justo, ele chama a pregação. Hoje nós, a justiça estará sobre nós. Mas uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é não deixar, quando a gente, às vezes eu entro tão na linha, eu jejuo e tal, e oração, daí eu faço uma oração doida para o Senhor, eu pareço aquele cara lá, aquele tem um que vai dois caras subir no monte, né? Um certinho que dizima, tal, faz tudo certinho, e o outro que não sabia orar, não dava dízimo, não dava nada, mas o outro que foi atendido. Senhor, será que eu tenho que pecar um pouquinho para eu não ficar tão justificado assim? Eu entro numas doideiras com Deus, né? Pô, às vezes eu fico tão certinho. Ô Deus, eu não quero. Isso para nós, quando a gente ficar bem certinho, para a gente não exaltar, assim como os reis de Israel. Sabe por que os reis de Israel mataram os profetas? Porque ele estava exaltado. Não, eu sou filho de Davi e tal, eu tenho a arca. Os caras lá não foram com a arca para a guerra. Os filhos de Eli foram com a arca. Não, Deus está comigo, e pá, eu vou. Foram lá, morreram na guerra. Ô Senhor, fala com nós nessa noite, Senhor. É doido, o reino de Deus é doido mesmo. Quando nós estamos legal, jejuamos, entregamos dízimo certinho do bruto. Oh glória, dízimo do bruto. Tudo beleza, Senhor. Não me faz ser um religioso, Senhor. Meu Deus, será que eu tenho que dar uma erradinha para eu conseguir, né, me humilhar e boca no pó e dizer, Senhor, pequei, perdoei, daí o Senhor vem e consola, né? Porque Ele quer um relacionamento. Os reis de Israel mataram os profetas porque eles estavam cheios de ouro. Deus deu ouro para eles, deu guerras vencidas, mulheres, caviares, vinho, muito. Chegava os profetas, você está errado, mata o profeta. Esse profeta está louco, está desviado. Jesus falou em Mateus 23, ele fala assim: o sangue dos inocentes clama até hoje por justiça. E ele fala o sangue de Abel até Zacarias. Sabe quem que foi esse Zacarias? Abel, o Zacarias não era o profeta, ele era um outro profeta. Esse Zacarias, ele era filho do profeta, do sacerdote Joiada. Mas em Mateus fala que ele era filho de Bar, não sei o que lá. Mas se a gente vê lá em 2 Crônicas 23, ele era filho do sacerdote Joiada. O judeu até hoje ele troca de nome. A gente tem que ver na Bíblia, mas não fecha o mesmo nome. Não, é sim. O judeu hoje, em Israel, até hoje ele troca de nome. Dá um evento, uma coisa, ele troca de nome. E é assim com alguns personagens bíblicos. Às vezes tu lê, não. E esse Zacarias que Jesus fala em Mateus 23, muito forte essa passagem. Ele fala o sangue dos inocentes, de Abel até Zacarias. Zacarias era filho do sacerdote Joiada.
Esse sacerdote, ele escondeu um rei de Israel, Nenê, ele e a esposa, Nenê, o rei, eu não me lembro agora. Ele escondeu o rei, e com 6 anos ele escondeu esse nenê, o sacerdote. Escondeu esse nenê na casa de Deus. E sabe quem reinou em Israel 6 anos? Atalia, a filha de Jezabel. Jezabel era uma simbologia da bruxaria. O pessoal sabe o que é, e quem é crente sabe o que é Jezabel. Maquiavélico. 6 anos, uma mulher ímpia, com espírito de tudo que é espírito mal, ela reinou na semente sagrada que Deus prometeu para Davi. Sobre o teu reino sempre haverá alguém que me represente. Deus falou para Davi, e essa mulher conseguiu entrar no reinado de Judá. Na semente de Davi, ela reinou 6 anos em Judá. O seu marido foi morto, o rei, filho de Davi, foi morto. Ela mandou o rei dela para a guerra, mas antes ela mandou o rei matar todos os irmãos, para não haver descendência. E ela mandou o rei dela para uma guerra que Deus disse que não era para ele ir, mas ela mandou ele ir, vai para a guerra. E ele foi morto nessa guerra, e ela ascendeu o trono. É como se o diabo tivesse reinando sobre a igreja naquele tempo. O próprio Satanás reinando sobre a igreja daquele tempo. E o que ela fez? Mandou matar toda a descendência de Davi e de Salomão. Mata tudo as crianças. Mas a mulher do sacerdote foi lá e escondeu a criança. Escondeu uma da semente de Davi, escondeu a criança na casa de Deus. E em 2 Crônicas 23 ou 25, no primeiro versículo fala que o sacerdote se animou. Sacerdotes, se animem. Você está criando, você está exemplificando o rei. E no 7º ano, esse sacerdote, ele faz que o rei governe com 7 anos de idade. E ele ajuda esse rei até o rei tornar maioridade, até o rei tornar homem. E lá na frente, quando esse rei já estava criado, tudo beleza, o sacerdote morreu. Mas ele tinha um filho, e esse filho era Zacarias. E esse rei que foi criado pelo sacerdote, que deu a sequência à descendência de Davi, e Jesus só podia ser Jesus se ele viesse da descendência de Davi. Se esse sacerdote falhasse, de repente a gente não ia ter a obra do Senhor Jesus. E Zacarias, quando Jesus fala do sangue inocente de Abel até Zacarias, e Zacarias chega para esse rei, e esse rei já está velho, gordo, né? Uma imaginação, né? Cheio de si mesmo. E o profeta chega: rei, tu está errando assim, assim, assado. E ele manda matar o profeta dentro do santuário. E Jesus fala em Mateus 23: o sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto dentro do santuário. Eu vim para remir isso, Jesus falou. Eu vim para terminar com o governo humano. Eu vim terminar com os reis de carne. Porque desde lá do princípio não era a vontade de Deus. Sabe por que eu me lembrei desse fato? Eu acordei cedo para fazer minhas orações e tudo. Daí eu peguei meu celular. E fui botar na minha playlist ali, apareceu um quadradinho. Nunca aparece os quadradinhos. De uma notícia que estava descobrindo lá o caso em juiz lá daquela Marielle. Era uma vereadora lá do Rio de Janeiro que defendia a causa
dos necessitados e tal. Eu não sei nem quem é, nem sei se é verdade, mas eu ouvi só falar. E aquela noite que eu levantei cedo para orar, me apareceu esse negócio da Marielle aí, e estavam julgando o caso dela e tal. E naquela noite eu não dormi. Por que eu não dormi? Eu vim num culto aqui dos sacerdotes, e foi pancadaria. Foi pancadaria. Eu não saí daqui com vontade de louvar e adorar. Eu saí com vontade aqui de tirar a minha vida. É forte. É forte. E a noite inteira eu não dormi, sonho. E a noite inteira eu sonhei que eu estava envolvido num assassinato. E eu acordava, digo, meu Deus, eu estou com dormir, estou com um carro agendado para amanhã, está cheio de serviço. E orava, falei, ó Senhor, Pai, me tira esse sonho. E eu orava com o sonho a mesma coisa. E eu envolvido num assassinato, mas que assassinato? Deus o livre. E a noite inteira. Aí no final da noite eu sonhei que eu tinha achado a testemunha do assassinato. E eu apresentei para a polícia assim, a polícia tinha uns 7, 8 caras assim da polícia, tá aqui ó, a testemunha, achei, vai livrar. E o chefão da polícia arranca um revólver e mata a testemunha. Aí já era 6 horas da manhã, eu levantei, meu Deus do céu, eu tenho que orar agora. Daí fui lá orar, abro ali aquele caso ali. Aí e eu resmoendo ainda a pregação da noite passada dos sacerdotes aqui. Cara, muito forte, cara. E meu canto de oração lá em casa hoje, a gente trocou o canto de oração. E agora houve umas mudanças lá em casa. E meu canto de oração, ontem que eu me fraguei disso. Aquele canto de oração ali, ontem eu remi ele. Porque quando eu fui morar lá em casa, eu falei para o senhor aqui, eu não quero mais nada de droga, de maconha, cocaína, bebida, não quero mais nada aqui nesse lugar. E os filhos, eu me encontrei com os meus filhos esse sábado, esse domingo. Todos os meus filhos estavam na mesa. Eu falei para a Jana, eu tenho uma palavra, amor. Eu tenho uma palavra. E daí estava o meu filho mais velho na mesa, a do meio, que é a Clara, e o mais novo, que é o João. E quando a Jana concebeu do meu filho mais velho, eu e a Jana, quando a gente namorava, nós era muito louco, mas pensa numa loucura, multiplica por 20, 30, 40. Nós aderimos um movimento daquela época que era droga, sexo e rock and roll. E a gente viveu tempo assim, e foi numa hora ela concebeu. E daí ela veio falar comigo apavorada e tal. Eu disse, amor, calma, nós vamos criar esse filho. Só que agora é sem droga. E eu proibi ela de usar, daí eu usava maconha pelos cantos ali, que não era, a gente deixou das químicas. E ela concebeu, teve o filho. E depois, com um aninho ali, antes de um aninho a gente recaiu de novo. E a gente foi conhecer Jesus lá quando ele tinha 3, 4 aninhos de idade. E na mesa ali a gente reunido, eu falei para ele, filho, os filhos têm propósito. Quando Deus manda um filho para a terra, tem propósito. Tem propósito. Imagina Deus falando com o seu povo até Mateus 23. De Gênesis até Mateus 23. Não, agora vai e tal. Não. Tem que ter um reinado que ligue o céu com a terra. Deus, céu. Jesus, terra. Espírito,
templo. Espírito, templo. Deus, céu. Jesus, terra. Ele se fez terra. Ele pagou. E eu falei para o meu filho: filho, você tem um propósito. A tua concepção nos trouxe vida. Quando a gente concebeu, a gente começou o processo de libertação. O teu propósito para nós dois foi dar vida. Você nos deu vida. Luta pela vida. Você, filho Augusto, o teu propósito para eu e para tua mãe, você nos deu vida. Lutar pela vida. Através de Jesus. Mas quando tem um filho na terra, tem um propósito. Tem um propósito para alguém, tem um propósito para esse mundo, tem um propósito lá fora, tem um propósito para o seu pai, tem um propósito para a sua família, tem um propósito para aqueles que estão olhando para ti. E eu falei para ele: o teu propósito para eu e para tua mãe foi vida. Quando você, o salmista falou: ainda quando eu era um ser informe, o Senhor já estava por mim. Davi falou isso. Davi falou isso há 3.000 anos atrás. Os cientistas descobriram agora em 1800, 1900 que a substância é ainda uniforme. E a gente olhou quando o Augusto tinha 4 centímetros dentro do ventre da Jana. Ele tinha 4 centímetros, é isso aqui. Ele já fazia assim, ó, e dava pirueta e ali eu comecei a lutar pela vida como nunca. E eu falava assim: Senhor, se eu não puder criar esse filho e eu não ser um exemplo para ele, pode me tirar dessa terra, pode fazer dar certo essa roleta russa aí que eu faço. E eu falei para ele na mesa: filho, você nos trouxe vida. E falei para a Clara, daí a gente entrou para a igreja, a gente fez o curso de casais lá na igreja. E depois do curso de casais, o pessoal fala: ó, cuidado que vão engravidar. E o pessoal vai engravidar. A gente engravidou da Clara. E ela simbolizou o nosso casamento. Falei: Clara, filha, o teu propósito para a mãe e com o pai, como filha enviada por Deus, foi restaurar o nosso casamento. Com a tua concepção, a gente lutou pelo nosso casamento. E o João, filho, você trouxe o relacionamento para nós. O relacionamento entre eu e ela, entre nós e a igreja. Quando o João tinha 4, numa idade dele, a igreja que a gente ia se dividiu. E a gente trabalhava muito na igreja. E quando ele estava na concepção dele, ele parou a Jana. Deu umas complicações de parto ali. A Jana foi para a UTI. E a gente teve que travar na igreja. A gente teve que parar, puxar o freio de mão. Nossa, o que é isso? E quando ele nasceu, não deu muito, a igreja toda se dividiu. Era uma igreja grande, nossa, tinha muito trabalho na igreja, a trabalheira louca. E eu falei: João, o teu propósito foi como nós ter relacionamento, porque nós não enxergava além da igreja. A igreja, sim. Esses dias eu falei pastor, meu amigo, a igreja, ela é Jerusalém. Não bate em Jerusalém, pelo amor de Deus. Não bate nas 4 paredes dela. Essas paredes são santas. Nós lá fora, né, a igreja sim envia seus missionários, envia os seus, mas as 4 paredes da igreja são santas. O Senhor me falou isso. Aqui dentro, às vezes a gente se cansa, tem que pregar lá fora, estou cansado de ficar aqui dentro. Não se canse de ficar em Jerusalém.
Vá lá, mas volte. Aqui é Jerusalém. É Jerusalém, não bata nessas paredes, pelo amor de Deus, diz o Senhor. Faça o seu serviço lá fora, vá onde você quiser, mas vá com ciência, vá com propósito, vá com discernimento, mas não bata em Jerusalém. Ore por Jerusalém. Davi falou assim: orai pela paz em Jerusalém. Jesus é o príncipe da paz. E que a gente possa ser justo, justiça. E que a gente não venha deixar essa justiça ensoberbecer o nosso coração. E que a gente venha enxergar os propósitos da igreja, os propósitos de cada um de nós, os propósitos para os nossos filhos, para os nossos missionários, para os nossos irmãos em Cristo. Ele está aqui, adoremos a Ele. Podemos levantar. Oh Senhor, oh Senhor. Oh Pai querido, muito obrigado, Senhor. A gente vai estudar aí. Eu e meus irmãos vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Vamos pegar os mestres dessa casa, os pastores, e vamos discernir a Tua vontade para nós, Senhor. Oh Senhor, Tua bondade, Senhor, Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que a gente possa se achar, Senhor, naquele dia com as vestes, Senhor, com as vestes que Te agrada, Senhor, Pai. Oh Senhor, assim como Esther, Pai, assim, Pai, como naquela sala, Senhor, que aquela sala era grande, Senhor, que a gente possa estar naquela sala com as vestes nupciais para a festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, Senhor Deus. Oh Senhor, que a gente possa conhecê-lo, Senhor. Oh Senhor, humilde e manso, Senhor, Pai. Oh Senhor, que a gente tenha o conhecimento do noivo assim, Pai. Que a gente, Pai, não seja achado em condenação, Senhor, como foi, Pai, os irmãos lá, Pai, que deixaram a soberba, Senhor, entrar no seu coração, que deixaram a altivez entrar na sua casa, não vigiaram, os sacerdotes não vigiaram, os profetas não falaram a verdade, as mulheres se corromperam à voz da carne, à voz do seu instinto. Senhor. Mulheres, você é a mulher virtuosa. Não deixe os teus instintos de fêmea, a voz da tua carne, dizer para você o que você tem que fazer. Eva, Sara, erraram sim, mas elas agiram, talvez na carne, talvez na voz da sua intuição, mas as mulheres vão ser aquela mulher virtuosa, vão ser aquelas mulheres segundo o coração de Deus, vão vigiar antes de falar, antes de deixar a ansiedade tomar no seu coração. Homens, busque esse sacerdócio ao sumo sacerdote. Está lá a música na por isso que Jesus é o sumo sacerdote. Porque nós como sacerdotes somos um fracasso.
Tu és o sumo sacerdote, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pelo trabalho penoso, Senhor. O fruto do seu trabalho penoso, Senhor, naquela cruz, Senhor Deus. Oh, Senhor, a vontade, Senhor, era do Senhor vir e pagar o preço. O papai não deixava. Papai não deixava, mas foi numa hora, não tem jeito. Eu tenho que ir lá na terra, papai. Abba, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá fazer essa ligação entre o céu e a terra, entre a criação e o seu Criador, para sempre, 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 sempre. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque toda lágrima e a dor eu suportei naquela cruz. O Senhor suportou naquela cruz a lágrima, toda a acusação da terra. Ele esteve em meio a salteadores, a meio prostitutas, a beberrões, a glutões, mas Ele trouxe o céu para a terra e a terra para o céu. Ele remiu a terra, remiu a igreja. Oh, Pai. Deus, Pai, o Senhor vai chamar os teus justos, Senhor. Os justos, Pai, que vão transformar esses ambientes, Pai, aonde eles pisarem, Senhor Deus, Pai. Os ambientes, Pai, vão sair de Jerusalém, vão ir para a nossa casa, vão ir para os colégios, vão ir para as ruas. Esse ambiente de adoração, esse ambiente de entrega, esse ambiente de renúncia, esse ambiente de justiça, vai tomar conta, Senhor. Mas vai começar pelos justos, pelos justos. O toco do terebinto e toco do carvalho, essa é a semente justa, diz o Senhor. Oh, Isaías fala isso aí. O toco do terebinto e o toco do carvalho, essa é a semente justa. Essa é a semente que vai transformar. Tipo Simeão e Ana. Simeão viu, eu vi o Redentor, eu vi o Messias. Agora minha alma pode ser despedida em paz. E a profetisa Ana entrou na jogada. A profetisa Ana do reteté, ela entra na jogada. Oh, Senhor, Pai. A profetisa Ana, ela perdeu o marido muito cedo. Ela ficou mais de 70 anos no templo. O templo que já estava corrompido, a igreja que já estava corrompido, mas ela ficou lá servindo, até os olhos dela enxergarem o Messias, o Salvador. Ei, Senhor. A profeta, oh Senhor, a profeta não perdeu. Ela enxergou o ambiente, ela viu o Messias e ela entrou na jogada. A dádiva era para Simão, mas o reteté era de Ana. Ei! Sacerdote e profetisa se unem como num casamento perante o Messias. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Tenho fome, tenho sede de ti.
que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu sei estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu mais quero é estar contigo. Pra onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Ei, E onde eu vou, eu te levo comigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. ei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, nos conduz, Pai, com a Tua vontade, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Protege os Teus pequeninos, Pai, Teus adoradores, Pai, os Teus persistentes, a Tua semente, Senhor Deus, Pai, os remanescentes, Pai. Deus, Pai, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, não se apare do nosso coração, Pai, essas línguas como de fogo que foram repartidas, Senhor, em Pentecostes, Senhor, sobre os seus discípulos, Pai, não se aparte de nós, Pai, essa chama, Pai, da igreja, essa chama, Senhor, do Teu Espírito sobre toda a carne, Pai,
Não é tempo de nós brincar mais com o evangelho, igreja. Não é tempo mais de nós brincar com a palavra, de brincar de ser crente, de ser cristão. Cada dia é um dia de vigilância intensa sobre cada templo, cada igreja que está representada aqui. Se foi aquele tempo, hoje é uma igreja remidora. É uma remissão de uma igreja de 2000 anos. Nós estamos vivendo tempos. Falei para minha filha hoje: filha, você temos que tapar as brechas, que o noivo está aí. Filha, onde você for, pede para o Espírito ir junto, pede para ele ir junto com você. Chegar no lugar, ver que tem uma fumaça, que tem uma coisa a hora, pede para os anjos ir na frente, destronando Satanás, as suas obras malignas. Vamos ganhar, a igreja vai ganhar. É na justiça, no amor, na persistência. Sabe, abriu um negócio lá na frente da minha oficina lá. Abriu uma academia lá do outro lado lá, e eles botaram umas entidades lá na frente lá. Umas entidades lá. Tá, é deles. É deles. Mas quando a gente entrar num lugar que a gente vê as entidades lá, nós como filhos, nós temos que orar: Senhor, teus anjos vão à frente e destrone todas essas entidades aí. E se tiver que entrar naquele lugar, eu vou entrar, mas vou dar meu exemplo, eu vou estar revestido com o sangue de Jesus. Mas eu não vou lá botar dedo na cara de ninguém. Se for preciso, a gente faz. Se for pela direção de Deus, a gente faz. Muito cuidado nesses dias. Esses dias, a perversidade, o maligno, ele está usando as pessoas com um manto de educação. Quer ver pessoa educada, é macumbeiro, espiritista, esquerda, cara que não quer que a igreja vá bem. Outra pessoa educada é esse tipo de gente. E nós, o que vamos fazer? O inimigo está botando um manto de educação sobre o adversário. O nosso adversário está colocando sobre as pessoas um manto de educação. Eu atendo o macumbeiro. O macumbeiro vai na minha oficina. Cara, eu tenho que me buscar para puxar a educação dele, velho. E tal, e papai, isso, aquilo, e tal. E eu não pego o serviço. Eu vou ali, eu indico o outro. Porque é difícil. Treva e luz é complicado. É complicado. Mas eu atendo, pai, e o cara sai feliz. Foi que bom falar contigo. Digo, meu Deus, quando sai lá eu tenho que fechar a oficina e orar. Meu Deus, é uma opressão doida. E eu falei para minha filha hoje: se entrar em lugares que tem altares com entidades, não leve isso aí, não deixe isso aí. Manda anjo, manda. Não entra lá na humilde lá, não, manda anjo da frente, Senhor, vai anjo ali, manda anjo aí, Senhor. Espíritos, anjos são espíritos ministradores que estão a nosso favor. Eles estão ali, estão sedentos para guerrear as guerras da igreja, as guerras dos santos. Amém, igreja? Ô Senhor, nós vamos separar nosso dízimo, nossa oferta. Sabe que o Davi, ele fez o templo, Salomão fez o templo.
E uma das coisas que quando Deus vinha e enchia o templo, é quando o templo estava enchido já. Estava enchido de quê? Davi, a sede dele era reunir os sacerdotes, os profetas, ele organizou os levitas, fez uma escala de levitas dia, noite, noite e dia, as velas do incensário, tudo certinho. Tudo, as famílias, os líderes de família, as famílias, tudo. E Salomão depois continuou. Mas uma das coisas, e o povo fez, gostou e fez, o coração voluntário. Era uma das coisas que atraía Abba, que atraía Adonai. E ele falou, precisa de oferta aqui para construir o templo e tal. Davi falou, traga oferta. Salomão também falou, traga oferta, tal. E eles organizaram tudo. E chegou numa hora, não sei se foi Davi ou Salomão, não, para de trazer oferta, já tem muita coisa aqui dentro. Meu Deus. Amém, igreja? Será que... E depois que foi tudo organizado, tinha as ofertas, tudo, quem que veio? Veio o Abba. Veio e aí não tinha mais sumo sacerdote, não tinha mais ninguém, era todo mundo numa chapação só. Ninguém conseguia mais falar nada. Davi, doidão, tirou roupa, ai meu Deus, ficou que nem... Isso aí foi trazendo a arca lá, né? Porque ele sabia. Quem já teve na presença, no Santo dos Santos, num outro lugar, não sabe viver. Amém, igreja? Então prepara seu dízimo, sua oferta, traga aqui na frente. Oh, Deus. Amém, pastor. Pastor, meu irmão. Tá, obrigado, pastor. Obrigado. Então, assim, quando o pessoal traz aqui na frente, ou faz o seu Pix, tenha o Pix aí nas cadeiras, tudo, né? E a igreja só vai se movimentar quando nós tiver o coração voluntário. Quando nós tiver o coração obediente. Quando nós tiver a atitude de reino. Na minha igreja não entra gente com terno. Bora, que é isso? Aqui Deus só veio quando estavam as 12 tribos. Papai veio só quando estavam as 12 tribos juntas. Tudo certo, tudo ali. Papai veio. E hoje? Então a gente vai aqui, os avisos, os dízimos, ofertas. Aponte sua mão aqui para cá, para as ofertas. Senhor, nós consagramos os dízimos, as ofertas, a doação minha, dos meus irmãos, Pai. Deus, Pai, Senhor, abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor, nós, Pai, como povo, como noiva, Senhor. Senhor, 1000 vezes mais, Senhor Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dirija a obra toda, Senhor Deus, Pai. E que a gente não venha a ser altivo, soberbo, Pai. Eu sei que as tuas ricas bênçãos vão seguir, Senhor, porque é promessas suas. Promessa, dádiva, as bênçãos, a prosperidade vai seguir a igreja, vai seguir os irmãos. Quando nós temos um coração obediente, as riquezas dessa terra vão perseguir nós. Mas não é para nós se exaltar. Se nós se exaltar, o pau pega. É verdade. Nós temos que pedir entendimento para o Senhor, para nós saber lidar com as coisas que o papai vai trazer para o seu povo. É promessa dele. É promessa dele.
Não é promessa minha e tal, é promessa dele. Por que que todo mundo quer exterminar o judeu? Por que que os romanos tinham ódio dos judeus? Os caras multiplicavam, ficavam ricos, não trabalhavam no sábado, chegavam na sexta-feira, metade do dia já paravam de trabalhar, só trabalhava lá do domingo. O romano achava que judeu era preguiçoso. Eles guardavam o corpo também. As Olimpíadas naquele tempo lá, os atletas eles corriam nus. Os gregos, os romanos, homem com homem, mulher com mulher, e o judeu sempre preservado. Sempre eles tinham os problemas deles, mas eles carregavam o pudor, carregavam as promessas, carregavam as promessas de Adonai para essa terra. E Jesus, que nem o pastor falou que ele terminou sua obra, mas ainda ele era judeu. Ele era judeu. E isso está sobre a igreja. É só a gente ser igreja e ser filho. E a gente buscar desesperadamente ser igreja e ser filho. Amém, igreja? Amigo meu ficou tempão sem ir à igreja. E quando ele conheceu aqui a igreja, a pegada dele era sem barba. Hoje eu estou sem barba, mas eu usava, gosto de barba, gostava de barba, gosto, né? Mas a pegada dele era rosto limpinho, bem arrumado, aquele sonzinho mais sertanejo. E chegou na igreja do pastor e tal. Mas naquele lugar a igreja é escura, só tem barbudo, barulhão louco, né? Mas lá eu vi uma diferença. Lá eu fui tratado como filho. Eu e minha família, ninguém veio acusar a minha esposa porque está com as vestimentas erradas, não está com o saião, não está com o terno. Todas as tribos, o amigo meu falou assim, não é a igreja do meu gosto, mas eu me senti como filho lá, e está aí até hoje, eu sou um filho lá, eu nunca fui tratado assim na minha vida, e está aí curtindo aí com os barbudos, sonzeira, né? Um dia eu falo para vocês quem é. O mercado solidário. Vamos lá. Quem não trouxe, não temos que trazer, amor. Mercado solidário, armazena amor, mercado solidário.